Como está a economia da Rússia? Crescimento econômico está mais lento. Depois de um ritmo forte em 2023 e 2024, impulsionado pelo gasto militar e da guerra, o crescimento do PIB da Rússia está desacelerando. Previsões de instituições como o FMI e o EBRD apontam para crescimento modesto entre cerca de 1% a 1,5% a 2,5% em 2025, bem abaixo dos níveis de anos anteriores. Inflação e taxas de juros elevadas. A inflação tem sido persistente, chegando a cerca de 9 a 10% em 2024, com preços de alimentos básicos subindo bastante. Para combater isso, o Banco Central aumentou a taxa de juros-chave para níveis muito altos. Isso encarece o crédito, prejudica investimento privado e algumas empresas mais vulneráveis. Desafios orçamentários e déficit. O déficit orçamentário em 2024 foi estimado em cerca de 1,7% do PIB. O Fundo de Riqueza Nacional, uma fonte importante para cobrir alguns custos do governo, foi amplamente utilizado, reduzindo significativamente suas reservas líquidas. Grande parte dos gastos públicos continua a ser voltada para a defesa, segurança nacional e para os efeitos da guerra na Ucrânia. Isso pressiona outras áreas do orçamento. Desafios estruturais. Falta de mão de obra, mobilização militar, mortes na guerra, emigração, etc., tem reduzido o número de trabalhadores disponíveis. Dependência de exportações de energia. Petróleo e gás continuam críticos como fontes de receita, e há movimentações para redirecionar exportações para a Ásia, quando os mercados ocidentais ficam mais restritos por sanções. Riscos futuros. Existe o risco de entrar em estagflação, crescimento fraco junto com inflação alta. Empresas de setores não ligados diretamente à defesa e ao Estado enfrentam maior pressão. Custos de crédito elevados, menor investimento, débito crescente. Político e social. Governo, eleições e controle do poder. Vladimir Putin continua no poder. As eleições presidenciais de 2024 foram caracterizadas por observações críticas internacionais sobre sua transparência e justiça. O aparelho de Estado mantém forte controle sobre a sociedade, incluindo repressão de vozes dissidentes, censura ou restrições do acesso à internet, e leis que limitam a liberdade de expressão. Censura e restrição de internet. Há registros recentes de contenção de internet, cortes de acesso ou interferência em regiões distintas. O governo justifica algumas medidas como necessárias para a segurança, por exemplo, contra drones ou ameaças externas. Tensões diplomáticas e exteriores. A guerra com a Ucrânia continua a ter reflexos externos, sanções, críticas internacionais, violação de fronteiras aéreas de países vizinhos com drones e exercícios militares conjuntos com aliados como Belarus. Relações estratégicas fortalecidas com países fora do Ocidente, por exemplo, com o Irã, como uma forma de contornar parte dos impactos das sanções. Militar. A Rússia continua a mobilizar forças para a guerra na Ucrânia, e esses esforços têm consequências internas e externas. Externamente, existem incursões de drones, tensões com vizinhos e exercícios militares que geram apreensão na OTAN. Internamente, há relatos de aumento no uso de trabalho prisional ou correcional para trabalhos em regiões isoladas, como no Ártico, inclusive para pessoas condenadas em contextos ligados à censura da guerra na Ucrânia. Hipótese central. A guerra continua, mas sem grandes novas escaladas. Sanções mantêm-se. O governo russo consegue aguentar os choques econômicos. Há alguma negociação diplomática, mas não cessar-fogo total nem rendição. Como se desenrolaria? O crescimento econômico ficará modesto, de cerca de 1 a 2% ao ano, como muitos prognósticos já indicam. A inflação continuará a ser um problema, embora possa moderar um pouco, talvez na faixa de 5 a 8%, ou mais dependendo de choques externos, combustível ou alimentação.
O governo vai continuar a gastar bastante em defesa, sacrificando ou limitando investimentos em setores civis, infraestrutura e serviços públicos. O estado de guerra econômico será um elemento central da política orçamentária. Exportações de energia, petróleo e gás continuarão sendo vitais. Haverá mais redirecionamento para mercados asiáticos, como China e Índia, em parte para compensar perdas nos mercados ocidentais. Projetos como o gasoduto Power of Siberia 2 com a China parte dessa estratégia. Sanções permanecerão vigentes, talvez se intensifiquem em alguns domínios: tecnologia, finanças, matérias-primas críticas. Isso continuará a limitar a modernização industrial, o acesso à tecnologia ocidental e a capacidade de investimento privado externo. A política interna será mais autoritária, com controle reforçado sobre meios de comunicação, sociedade civil, mobilização de recursos para fins militares e repressão em casos de dissidência ou protesto social. Possíveis consequências: piora no padrão de vida para muitos cidadãos, inflação alta, cortes ou estagnação em serviços públicos, maiores despesas para o Estado social. Descontentamento social poderá surgir, especialmente se os sacrifícios forem percebidos como pesados demais, sem benefícios próximos. Protestos menores ou manifestações locais são possíveis, embora o espaço para oposição seja limitado. Limitações tecnológicas e de capital externo podem atrasar ou parar vários setores industriais civis. Riscos de esgotamento econômico ou desgaste se custos da guerra e sanções continuarem acumulando. Reservas estatais e fundos soberanos se reduzindo, déficit orçamentário crescente, endividamento interno, falta de mão de obra. Hipóteses péssimas: sanções mais duras, queda nos preços internacionais de energia, aumento das tensões militares internas ou externas, problemas institucionais se acumulam, desgaste político significativo. Como se desenrolaria? Crescimento econômico próximo de zero ou até recessão, crescimento negativo em alguns quadrantes. Inflação elevada persistente, possivelmente acima de 10% em alguns momentos, com depreciação da moeda, sobretudo se os mercados externos ficarem mais fechados. Queda acentuada nas exportações de energia ou nos preços do petróleo ou gás, sem capacidade de compensar pela produção interna. Déficits orçamentários crescentes, reservas estatais e fundos soberanos drenados rapidamente. Escassez de insumos importados para indústrias, especialmente de alta tecnologia, deterioração das infraestruturas civis, problemas de abastecimento de energia em regiões, ataques a refinarias, falhas logísticas. Maior insatisfação popular, protestos, conflitos locais, tensões sociais mais graves, especialmente se houver cortes nos benefícios, no emprego ou no poder de compra. Possíveis desdobramentos políticos e militares. O regime pode enfrentar crise de legitimidade ou dissidência interna, especialmente dos grupos que sentem o peso econômico ou social, população urbana, regiões menos favorecidas. Possível mudança de liderança parcial ou completa, se os custos políticos ficarem muito altos para os dirigentes atuais, ou o governo ainda mais centralizado para responder aos riscos, com medidas excepcionais. Dificuldades militares. Se não conseguir repor perdas de equipamento ou homens, perdas territoriais ou incapacidade de manter ofensivas, reforço das operações de segurança interna para conter críticas ou descontentamento. Diplomacia mais ativa ou pressões internacionais podem forçar concessões, talvez negociações forçadas ou armistícios parciais. Fatores críticos que vão determinar qual cenário prevalece. 1. Preço internacional do petróleo e gás. Se mantiverem-se altos, a Rússia pode compensar em parte o impacto das sanções. Se caírem, algo como o cenário pessimista se torna muito mais provável. Sanções e acesso à tecnologia ou capital externo. Se sanções forem reforçadas em áreas-chave como tecnologia militar ou civis, ou persistirem por muitos anos, vão corroer capacidade industrial, inovação e investimento privado.
Capacidade do Estado de mobilizar recursos, tanto humanos, mão de obra, militares, operação de empresas, quanto financeiros, reservas, dívida, receitas fiscais. Se houver exaustão desses recursos, custos crescentes e instabilidade. Resistência interna da população. O custo social da guerra, inflação, desemprego, qualidade de vida. Se isso se traduzir em protestos ou instabilidade política, pode forçar mudanças ou ajustes. Desenvolvimentos inesperados. Por exemplo, catástrofes naturais, surtos de crise financeira, revoltas regionais ou choques maiores nos mercados globais, como de energia, alimentos ou finanças.